Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de biologia? Preparados? Claro que estão, tenho certeza. Nessa aula, a gente vai continuar a conversar sobre a respiração. Na aula passada, a gente viu a primeira etapa, que é a glicólise. Nessa aula, a gente vai ver o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa barra cadeia transportadora de elétrons. Então, peguem o livro de vocês, peguem o caderno, anotem as informações, que tem bastante coisa para vocês anotarem, e vão pausando esse vídeo caso vocês precisem. Pessoal, antes de iniciarmos, vamos relembrar o processo da glicólise? Glicólise é a quebra da glicose, então a gente obtém a glicose através da alimentação, as plantas através da própria fotossíntese, e essa glicose, ela é uma molécula cheia de energia, carregada de energia, e a respiração vai ser o processo em que a energia que está na glicose vai ser transferida para as moléculas de ATP, adenosina trifosfato. ATP é a fonte energética da célula. Então, a célula não consegue usar a glicose diretamente, ela vai usar ATP como fonte de energia, beleza? Respiração é o processo de formação de ATP a partir de glicose e também do oxigênio, apesar da glicólise não usar oxigênio. A glicólise ela é uma etapa anaeróbica. Ocorre no citosol da célula. Nessa etapa, uma molécula de glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, vai dar origem a duas moléculas de 3 carbonos, que são os ácidos pirúvicos ou piruvatos. A cada glicose são produzidos 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos. Nesse processo também tem a produção de 4 ATPs, no entanto, 2 foram usados na etapa inicial da glicólise, portanto, saldo final, 2 ATPs. Molécula de energia pronta já, beleza, já dá para a célula usar. Nesse processo também são formados os NADH2, 2 NADH2, que são aceptores de elétrons e de prótons de hidrogênio. Então, o NAD, ele vai captar prótons de hidrogênio e elétrons e é reduzido em NADH2. Tanto NADH2 quanto FADH2, que a gente vai ver mais para frente, são direcionados para a última etapa da respiração celular, e nessa última etapa eles vão doar os prótons de hidrogênio e os elétrons para o oxigênio, que é o aceptor final. Nesse processo vai ter a formação da molécula de água. Beleza? Então, saldo final da glicólise, 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADs H2. Os piruvatos, eles vão ser direcionados para o ciclo de Krebs, que é a próxima etapa que a gente vai ver. O ciclo de Krebs, a segunda etapa da respiração, acontece na matriz mitocondrial, que é essa região aqui da mitocôndria interna, como se fosse o citoplasma da mitocôndria. Essa etapa ela é dependente de oxigênio, portanto, é uma etapa aeróbica. Se não tiver oxigênio, os piruvatos, que foram produzidos lá na glicólise, eles vão ser direcionados para uma outra via. Se tiver oxigênio, beleza, continua a via da respiração aeróbica. Caso não tenha, é um outro processo que vai acontecer. Nessa etapa do ciclo, que o próprio nome já diz, é um ciclo, o ciclo de Krebs. Antes de ocorrer esse ciclo, existe uma etapa prévia, acontece uma etapa antes desse ciclo de Krebs. E nessa etapa prévia aqui, os piruvatos que foram produzidos na glicólise, eles vão ser oxidados. Eles são oxidados, são liberadas aí moléculas a partir desses piruvatos, e com esses piruvatos oxidados, são originados uma molécula de 2 carbonos. Então, olha só, aqui a gente vê o piruvato. O piruvato é uma molécula de 3 carbonos. Eles vão ser oxidados, eles sofrem uma descarboxilação, em que eles liberam um gás carbônico e prótons de hidrogênio também, eles liberam. E quando eles liberam esse gás carbônico,
Fica aqui essa molécula somente de dois carbonos, que é isso que a gente vê aqui no final, justamente isso. Essa molécula de dois carbonos, que se chama acetil, ela vai se associar a uma coenzima que é chamada coenzima A. Então, quando o acetil se associa à coenzima A, passa a se chamar acetilcoenzima A. Nesse processo de liberar gás carbônico e também de se associar à coenzima A, são liberados prótons de hidrogênio. E esses prótons de hidrogênio vão ser aceptados aqui, esses dois prótons, pelo NAD+, que acaba se reduzindo em NADH2. Então, vejam que os dois piruvatos que vão ser produzidos na glicólise, eles vão entrar na matriz mitocondrial e vão sofrer um processo de oxidação, produzindo uma molécula de dois carbonos. Essa molécula se associa a uma coenzima A, e isso é muito importante porque a coenzima A ela vai intensificar o processo do ciclo de Krebs, permite a entrada da acetil no ciclo de Krebs. Então, é formada acetilcoenzima A, também é formado um gás carbônico e um NADH2. Só que isso a partir de um piruvato. A gente está falando de dois piruvatos. Glicólise formam dois piruvatos. Então, o saldo dessa etapa prévia, que é uma etapa que acontece antes do ciclo de Krebs, para os dois piruvatos são 2 gás carbônicos, 2 NADH2 e 2 acetilcoenzimas A. A acetilcoenzima A formada, ela vai participar do ciclo de Krebs, que é a próxima etapa que a gente vai ver. Na verdade, a gente está vendo o ciclo de Krebs como um todo, a gente só fragmentou uma etapa prévia. Pessoal, o ciclo de Krebs, que ocorre lá na matriz mitocondrial, é um ciclo com várias etapas, vários compostos, e cada composto tem seu nome específico, mas aqui a gente vai falar somente de dois compostos, ok? Lembrando que existe uma etapa prévia, em que há a formação de um NADH2, de um gás carbônico e de uma acetilcoenzima A, lembrando que isso provém só de um piruvato, de um ácido pirúvico. Como são dois piruvatos, multiplica esse conteúdo por 2. Vira 2 NADH2, 2 gás carbônicos e 2 acetilcoenzimas A. A acetilcoenzima A pronta vai entrar no ciclo de Krebs. Lembrando que essa acetilcoenzima A é uma molécula de 2 carbonos associados a uma coenzima A. Quando ela entra no ciclo de Krebs, ela vai se associar a essa molécula chamada ácido oxalacético ou oxaloacetato. Ela se condensa ao oxalacetato. O oxalacetato é uma molécula de 4 carbonos. Se a acetilcoenzima A tem 2 carbonos e se junta a uma de 4 carbonos, forma uma molécula de 6 carbonos, que é a molécula do ácido cítrico. E é por isso que esse ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico, porque quando a acetilcoenzima A ela entra no ciclo de Krebs, ela se associa ao oxalacetato, formando o ácido cítrico, que é uma molécula de 6 carbonos. E por que isso acontece? Porque cada vez maior essas moléculas, mais energias vão ser extraídas dessa molécula. Por isso que cresce um pouco para ela ser quebrada ao longo do ciclo e ser extraído mais energia, mais elétrons e mais prótons de hidrogênio que vão chegar na etapa final da respiração, tá? Então, primeiro passo aqui do ciclo de Krebs, depois da etapa prévia, a associação da acetilcoenzima A com o ácido oxalacético ou oxalacetato e formação do ácido cítrico. Ao longo de todo esse ciclo, que aqui
já vai diminuindo essa molécula, né? Vira uma molécula de 5 carbonos, depois de 4 carbonos, depois são dissociados prótons de hidrogênio e elétrons também. Ao longo desse ciclo, são formados os NADs H2 e também são formados ATPs, FADH2 e gases carbônicos. Então, vamos contar aqui, dentro desse ciclo, quantos compostos de cada um desses são formados. Então, olha só, aqui a gente já viu que tem um NADH2, outro NADH2 e outro NADH2. Então, em um ciclo, são formados 3 NADH2. Vamos ver quantos gases carbônicos são formados? Um gás carbônico, 2 gases carbônicos. Então, são formados 2 gases carbônicos. Vamos ver quantos ATPs são formados? Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Um ATP é formado dentro do ciclo. Agora, vamos ver quantos FADs H2 são formados. Lembrando que FAD também é um aceptor de elétrons. Tem uma diferença morfológica, estrutural, em relação ao NAD, e também o potencial energético dele, aquilo que ele vai formar de ATP no final da respiração, é um pouco menor que o NAD, mas isso a gente vai ver mais para frente. Quantos FADs? Um FAD. Então, um FAD H2. FAD H2. Então, olha só, pessoal, em um ciclo que vem aqui de um ácido pirúvico só, na etapa prévia é formado um NADH2, um gás carbônico. E dentro do ciclo são formados 3 NADH2, 2 gás carbônicos, um FADH2 e uma molécula de ATP. Isso para um piruvato. Como são 2 piruvatos, multiplica todos esses valores por 2. E aí a gente vai ter o total, o saldo final do ciclo de Krebs. Então, olha aqui nessa tabela que eu coloquei. Isso para os 2 piruvatos, tá? Já contabilizando o resultado para os 2 piruvatos. Então, em relação ao gás carbônico, olha só, 4 gases carbônicos, que são aqui relacionados ao ciclo, e 2 iniciais na etapa prévia, formam 6 gases carbônicos. Em relação ao NADH2, 6 dentro do ciclo e 2 iniciais, totalizando 8 NADH2. ATPs só são formados dentro dos ciclos, 2 ATPs. FADH2 também formados dentro do ciclo, 1 por ciclo, como são 2 piruvatos, 2 FADH2. Então, esse é o saldo final do ciclo de Krebs. Lembrando que tem uma etapa prévia, em que é formada a acetilcoenzima A, e ela que vai entrar nesse ciclo, ocorre na matriz mitocondrial, e a acetilcoenzima A se associa ao oxalacetato, se transformando em ácido cítrico, e depois que ocorrer todo esse ciclo, o saldo final vão ser esses compostos. NADH2 e FADH2 vão sendo direcionados para a etapa final, que é a fosforilação oxidativa. Beleza? Então, pessoal, contabilizando o que a gente tem até agora de glicólise e de ciclo de Krebs. Lá na glicólise, foram formados 2 ATPs e 2 NADH2. ATP pronto, beleza, NADH2 vai sendo empurrado aí para a última etapa. No ciclo de Krebs, a partir dos 2 piruvatos, ok? Dos 2 piruvatos,
6 gases carbônicos, 8 NADH2, 2 ATPs e 2 FADH2. NADH2 e FADH2 continua aí na via da respiração para chegar até a última etapa que a gente vai ver agora. Essa etapa final, que é a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons, justamente porque os elétrons que são liberados, eles são transportados em cadeias, que a gente vai ver. Essa etapa final, que é a última da respiração, ela ocorre na crista mitocondrial, que são essas dobras aqui da mitocôndria. Então, aqueles compostos que saem da matriz vêm direto aqui para a crista mitocondrial para participarem da última etapa da respiração. Também é uma etapa que depende de oxigênio, é uma etapa aeróbica, e nessa etapa, os NADs H2 e os FAD-H2 que foram formados na glicólise no ciclo de Krebs vão liberar os prótons de hidrogênio e também os elétrons, que vão ser usados na formação da água, vão ser aceptados pelo oxigênio, vão ser usados na formação da água e também usados na formação de ATP. É nessa etapa que ocorre a maior produção de ATP da respiração. Então, vamos lá, tem várias etapas esse processo, a gente vai falar uma de cada vez. Então, nessa figura, a gente já consegue ver que a matriz, a mitocôndria, ela tem uma membrana externa, que a gente vê aqui, e uma membrana interna, que é justamente a crista mitocondrial. Entre a externa e a crista mitocondrial, a membrana interna, existe um espaço intermembranar. E é importante a gente falar dele porque ele participa desse processo também. Então, como que acontece? Por que esse processo em si ele acontece? Porque aqueles NAD e FADs, H2, eles estão carregados de elétrons. Então, eles vão doar esses elétrons, eles são intermediários, receptores intermediários. Eles vão doar esses elétrons para o oxigênio e o oxigênio, a partir do oxigênio, vai ser formada a água. Só que esses elétrons que são liberados, até eles chegarem no oxigênio, que a gente está vendo aqui, ó, oxigênio, esses elétrons, eles passam por proteínas que ficam ali na membrana interna da mitocôndria, que são citocromos, são chamadas de citocromos essas proteínas. Então, eles são direcionados na forma em cadeia para o oxigênio, por isso que é cadeia transportadora de elétrons. E fosforilação oxidativa, porque o FAD-H2 e o NAD-H2 vai ser oxidado, liberando elétrons e liberando prótons, e isso vai servir para a formação de ATP, que é justamente a fosforilação do ADP. O ADP, ele vai ser fosforilado em ATP, com todo esse processo que acontece, pela liberação de prótons H+, e de elétrons. E a gente vai ver passo a passo desse processo, beleza? O primeiro passo é justamente a oxidação do NADH2 e do FADH2. Então, aqui no início, a gente já vê que eles são oxidados, eles perdem os prótons de hidrogênio e os elétrons, e quando eles perdem esses prótons e esses elétrons, os elétrons, eles são atraídos pelo oxigênio, como a gente viu. Eles são transportados por essas proteínas, pelos citocromos, em cadeia, até chegarem no oxigênio. Conforme esses elétrons eles vão passando por essas proteínas, pelos citocromos, os prótons de hidrogênio que foram liberados ali do NAD e do FAD, eles também atravessam essas proteínas, só que eles atravessam desse espaço interno para esse espaço intermembranar.
Por quê? Porque esse transporte de elétrons em cadeia gera muita energia. Então, isso acaba estimulando a passagem desses prótons de hidrogênio para o espaço intermembranar. Então, eles acabam passando ali para o espaço intermembranar, enquanto os elétrons são direcionados para o oxigênio. No entanto, olha aqui a gente observa que fica um monte de prótons de hidrogênio no espaço intermembranar. Isso acaba causando um desequilíbrio eletroquímico nesses dois ambientes, no espaço intermembranar e nesse espaço interno da mitocôndria, o espaço da matriz mitocondrial. O que acontece? Esses prótons de hidrogênio, eles acabam voltando para o espaço interno, para a matriz mitocondrial, só que quando eles vão voltar, eles passam através de uma enzima, que é a ATP sintase, e conforme eles passam pela ATP sintase, a ATP sintase ela tem uma movimentação, ela acaba girando, e conforme ela gira, ela produz a molécula de ATP. Então, conforme a movimentação da ATP sintase, que é uma bomba de energia, o ADP vai ser fosforilado, gerando ATP. Então, vejam como esse processo ele é bem importante, bem detalhado, né? Essa passagem de prótons de hidrogênio vai possibilitar a fosforilação de ADP em ATP. A ADP recebe o fosfato e se transforma em ATP. Então, tem produção de ATP e também, além da produção de ATP, vai ter a formação da água. Por quê? Porque o oxigênio, que é o aceptor final, ele vai capturar prótons de hidrogênio também, elétrons, e forma-se a água também, moléculas de água. Então, vejam que nessa etapa final vai ter formação de ATP e formação de água. E tudo vai se somar com aqueles ATPs que já estão prontos nas primeiras etapas, que já foram prontos ali nas primeiras etapas da respiração. Esse NAD e esse FAD que estão na sua forma oxidada vão voltar lá para o início da respiração para todo esse processo acontecer novamente. Pessoal, então, contabilizando tudo que a gente falou nessa aula de hoje e na aula da glicólise. Saldo final da glicólise, 2 ATPs, 2 NADs H2 e 2 piruvatos. NAD H2 vai lá para a última etapa e piruvatos vão entrar no ciclo de Krebs. Antes vão sofrer aquela descarboxilação. Ciclo de Krebs, 6 gases carbônicos, 8 NADH2, que vão ser direcionados para a última etapa, 2 ATPs e 2 FADH2, que também vão ser direcionados para a última etapa. Saldo de ATP na última etapa. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque vão ser contabilizados os ATPs que vêm do FAD e os ATPs que vêm dos NADs do ciclo de Krebs e da glicólise. No entanto, o NADH2 e o FADH2, eles têm uma diferença, além da forma química, uma diferença energética. O NADH2 tem a capacidade de gerar mais ATPs que o FADH2. Ele é um pouco menos energético do que o NADH2. Então, tem um cálculo que é feito e eu vou mostrar agora como que é esse cálculo para identificar quantos ATPs são formados. Olha lá, nessa etapa final, o NADH2, cada NADH2 tem a capacidade de gerar 2 ATPs e meio. Já o FADH2 tem a capacidade de gerar 1 ATP e meio. Então, qual que é o cálculo? É pegar a quantidade de NADH2 e multiplicar por 2,5. Pegar a quantidade de FADH2 e multiplicar por 1,5. Fazendo esse cálculo, olha só,
O NADH2 que vem da glicólise foram 2, que vieram da glicólise foram 2. Portanto, 2 vezes 2,5, 5 ATPs. Os NADH2 que vieram do ciclo de Krebs foram 8. 8 vezes 2,5, 20 ATPs. Os FADH2 que vieram do ciclo de Krebs foram 2. 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Contabilizando todos os ATPs da glicólise, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa e cadeia transportadora, foram formados, nessa conta, 32 ATPs, 6 gases carbônicos e 6 moléculas de água também são formados. Tudo isso para uma glicose. Então, vejam que é um processo que produz bastante energia a partir de uma glicólise. Lembrando que quando a gente come algum alimento, não tem só uma molécula de glicose, tem milhares de moléculas de glicólise. Tudo bem? Pessoal, eu coloquei aqui uma observação que em alguns livros e em algumas provas também são encontrados aqui uma quantidade de 38 ATPs. Nessa aula que eu mostrei no poliedro de vocês, aparece esse cálculo totalizando 32 ATPs, 32 moléculas de ATPs formadas. Mas vocês podem encontrar por 38 também. Por quê? Porque nesse caso, são atribuídos aqui 3 ATPs a cada molécula de NADH2 e 2 ATPs a cada molécula de FADH2. Tá? Então, nesse caso, quando faz o cálculo, são produzidos aí no resultado final 38 ATPs. Então, eu apresentei os 32 ATPs e o cálculo, que aparece no poliedro de vocês também. E os 38 eu estou demonstrando porque vocês também podem acabar vendo em outros livros, em provas também. Tudo bem, pessoal? E aqui nessa figura, olha só, acaba mostrando justamente os 38 ATPs. Então, a glicólise, já produziram 2 ATPs, ciclo de Krebs, lá na matriz mitocondrial, 2 ATPs, e cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, os 34 ATPs, que se somam a esses 4, totalizando 38 ATPs, tá? Então, é uma outra quantidade que vocês podem encontrar também, que é o saldo total de uma respiração celular aeróbica. Então, nesse processo, 2 etapas dependem de oxigênio, e essa é a nossa respiração realmente que vai formar uma carga muito grande de energia. E se não tiver oxigênio, vai ter produção de ATP? A produção está prejudicada? O que acontece se não tiver oxigênio? A gente sabe que a glicólise, ela não precisa de oxigênio para acontecer. Mas e se aquela célula continuar sem oxigênio? Se não tiver oxigênio, o que vai acontecer? Vai ter produção de ATP? Sim, a resposta é sim, tem produção de ATP. Só que a partir da glicólise, em que são produzidos os ácidos pirúvicos, aqui os piruvatos que a gente viu, o piruvato ele vai ser direcionado para uma outra via, que é a via da fermentação, e não a via da respiração, que a gente viu nessas 2 aulas. Vai ser direcionado para a fermentação, produzindo ácido lático, álcool etílico, que são formas de fermentação, e é justamente o assunto da próxima aula. Beleza, pessoal? Então, vejam que a glicólise ela é uma etapa em comum, tanto da fermentação quanto da respiração. Respiração é um processo aeróbico. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. São muitos processos. Aqui eu deixo um exercício para vocês fazerem e na aula interativa a gente vai conversar mais sobre respiração e sobre fermentação. Um beijo para vocês, bons estudos!